Inclinemos as nossas cabeças para uma oração. Nosso amado Senhor Deus, Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, visíveis e invisíveis, queremos te agradecer, Pai, pelo amor e carinho e por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é que é a força da nossa vida. Estamos aqui agradecidos, Senhor, pelo amor que o Senhor tem nos transmitido dia após noite. Senhor, ajude também nesta hora todos que estão desesperados, todos que estão chorando, todos aqueles que estão viajando, todos aqueles que estão com as suas petições. O Senhor conhece a cada um de nós. Peço, Senhor Deus, que ajude também os que estão nos hospitais, acamados. Senhor Deus, eu sei que o desejo deles de voltarem a casa para o convívio familiar. Tenho certeza, Senhor Deus, os outros estão nas prisões, estão lá, não é por desejo próprio. Satanás os enganou. Mas, Senhor Deus, é riquíssimo de misericórdia. Ajude a cada um que volte à sua casa. E, Senhor Deus, faça que cada um se reconcilie com a sua família, possa se reconciliar com os seus ofendidos, possam ter um convívio familiar saudável, trazendo paz e alegria a cada um de nós. Pai, esteja nesta hora também com aqueles que estão se preparando, chorando pela perca dos seus irmãos, seu ente querido. Isso que é uma dor, Pai, de uma separação na carne. Mas temos confiança. Os que esperam em Jesus terão a vida eterna. Os que moram em Jesus terão a vida eterna. Os que descansam em Jesus terão a vida eterna. Pai, conceda-nos esta paz, esta alegria. Deus, nos entregamos tudo na sua bendita mão, que acrescenta a sua palavra e abre-nos entendimento, ouvidos espirituais, tira-nos a carnalidade e traga, Pai, o corpo celestial, para que possamos entrar na mesma atmosfera, o seu precioso nome e seu poder, através do seu sangue, o Senhor derramou na cruz. Para todos sempre, Pai, declaramos a vitória, em nome do Senhor Jesus. Meus preciosos irmãos, minhas preciosas irmãs, que estão em sintonia neste momento, eu sei que você está aí no seu receptor, não para ouvir de mim, porque eu não trago uma novidade para si e não tenho novidade para si. Eu trago-lhe aquilo que Deus desejar trazer para cada um de nós. Não olhe a mim, sim, olhe na palavra de Deus, porque nela é onde nós vamos encontrar o descanso. E na palavra de Deus nós buscamos a nossa paz. Na palavra de Deus, através dela, nos consola, nos dá força e poder de marcharmos nesta jornada. Eu quero entregar tudo na tua bendita mão, Senhor Deus, e que possa também abrir o seu entendimento, possamos estar juntos na mesma linguagem. Amados, eu já tinha dado um avanço, mas vou dar continuidade hoje. Os que acompanham-me diariamente, todo momento, seja na igreja, seja aqui, continuação de Hebreus 6. Agora eu vou lendo hoje, nesta mensagem, Primeiras cartas de Coríntios 14, 26 até 28. Primeiras cartas de Coríntios 14, começando no 26 até 28. Depois vamos ler Hebreus 6, 4. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, interpretação, faça-se tudo para a edificação.
É a palavra para meditarmos nós todos. Deus está falando isto através do seu servo Paulo para os nossos amados irmãos em Coríntios. Hoje está falando para você e eu. 27. E se alguém falar em língua desconhecida, eu queria que você me acompanhasse até o fim, meu amado irmão. O meu tema está mais baseado neste ponto. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2. Não por 1, mas faça-se isso por 2 pessoas. Ou, quando muito, 3. E por sua vez, haja intérprete. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calada na igreja. Eu queria que fosse frisado esta parte. Se não houvesse intérprete, ou se não existir, não comparecer um intérprete, e esta pessoa que quer falar em língua, a Bíblia diz que esteja calada na igreja, que fique calado. E não sou eu, é a Bíblia. Diz que fique calado na igreja. E se quer falar, e fale consigo mesmo. Se este irmão quer falar, que fale consigo mesmo e com Deus. Por quê? Porque não tem um intérprete para falar nesta língua estranha. Hoje há muitos. Deus está falando comigo. Irmãos, meditemos se é Deus ou é o diabo. Porque o diabo também opera em nós. Nós pensamos e achamos que é Deus que está operando naquele homem ou naquela irmã. Nós achamos que é Deus que está operando na igreja, quando o diabo está a trabalhar. Vocês, se forem meditar, meus irmãos e irmãs, pense e pare. Medite as escrituras sagradas. Você vai concordar comigo um dia, não hoje. Você deve ver que o que está acontecendo nas igrejas hoje é totalmente uma fábula, como diz a Bíblia, que voltaram às fábulas e transformaram a doutrina de Deus em demônio. É a Bíblia que fala isso. É a escritura sagrada que nós tanto almejamos. Deus está nos ensinando isto. Não para os que estão de fora. Entenda-me no espírito, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado pastor, meu amado apóstolo, meu amado doutor de conhecimento em divindade. Entenda-me isso no espírito. É Deus falando isto. Que apostatarão muitos na fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Nesta era em que nós estamos vivendo. E eles, a Bíblia também fala isso em Romanos 16, 17. Cobertamente introduzirão heresias. E eles falarão palavras suaves. Está entendendo? E dominarão os corações dos simples, que não entendem as escrituras. Pessoas que não sabem. E quando vem aquilo, acham que é Deus. Pessoa a ser curado através de chutar pé. Mas Deus não é palhaço, perdão de dizer isto. Deus não é brinquedo, que Ele pode chutar pé a alguém para alguém cair e dizer que Deus está fazendo a operação de milagre. Dar porrada a alguém, dizer que Deus está operando milagre. Chutar uma mulher de alguém, esposa de alguém, e depois dizer que é Deus que está operando milagre. Picar alguém no corpo de alguém com agulhas, etc, etc. Dizer que é Deus que está fazendo milagre. O profeta está profetizando. Ver a nudez da esposa de alguém, dizer que é Deus que está fazendo milagre. Irmãos, vamos responder por isso um dia, na glória. E o dia de juízo começa hoje.
não amanhã. Porque cada pecado... Escute, tu vai falando a Bíblia aqui. Leia isso em Hebreus 6. Leia isso em Hebreus 6. Tudo, leia aí. Leia. Meu irmão, minha irmã. Medite, como eu disse anteriormente. Tudo bem. Vamos no Hebreus 6:4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados... Aqui também é um dos meus temas. E não vou terminar hoje este tema. Melhor me acompanhar bem, para ver onde que vou terminar. E vai lhe ajudar bem, se você ter ouvidos espirituais. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. É impossível. A Bíblia diz que depois de conhecer a verdade não restará mais sacrifício para os tais. Leia. Meu irmão, minha irmã. É para que nós não sejamos enganados. A Bíblia, a palavra de Deus, vai para nos despertar, nos mostrar o caminho certo a que nós temos que seguir. Porque já jazem muitos falsos profetas, já jazem muitos falsos apóstolos, já jazem muitos falsos mestres, já jazem muitos falsos doutores, já jazem muitos falsos pastores que estão na terra. E Mateus fala disto. Estamos na era em que o espírito de Mamum entrou mais do que o espírito da palavra entrar mais na igreja. Nós temos, a Bíblia diz que notai-os. Primeiro disse em Apocalipse que sai dela, povo meu, não sejais participantes dos seus pecados. Pecado, sempre eu disse, não é o que nós imaginamos. Gravíssimo que Deus não vai perdoar está aqui. E quem são esses que do princípio participaram na palavra de Deus? Foram homens, mulheres que estiveram ao lado do evangelho genuíno e depois se descreram ou tornaram-se incrédulos e eles acham-se ainda mais que são cristãos enquanto não. Quem são esses? É a Bíblia que deve nos mostrar. A Bíblia diz que pelos seus frutos conhecerei. Não o fruto de comer maçaroca ou banana ou seja manga, não sei o que, não. É frutos que saem através desta palavra. Porque a própria palavra é que discerne que tipo de semente que está em você. Que espírito que você está tendo. O nosso caráter vem do caráter de Deus. É a razão que somos chamados cristãos, porque somos filhos de Cristo. Cristão, porque viemos de Cristo. Agora, meus queridos irmãos, quem são esses que foram iluminados e Deus não pode os restaurar novamente depois que eles caíram? E vivem dizendo que estão certos. Profetizam dizendo que estão profetizando. Será que os demônios nunca curaram? Curaram. Meu irmão, desperta lá. Minha irmã, desperta. O Satanás já curou também. Já fez essas coisinhas de milagre. Escuta. O que Deus nos ensina aqui. Se havia um homem assentado ali, eu nunca contei isto em público antes. Havia um homem assentado de um lado e o outro homem do outro. E um falou em línguas. Deus estava dizendo, um falou em línguas, e o outro interpretou aquilo que estava sendo falado em língua com o outro homem, o outro estava interpretando. E eles disseram coisas diferentes que iriam acontecer, viste? É o primeiro problema. Então, este falava em língua e o outro interpretava. Eu pensei, puxa, não é isto maravilhoso? Nós também pensamos isso quando acontece. Esse irmão está sucedido, este pastor, este apóstolo, Deus está com ele. E eu pensei, qual é glorioso? Eles devem ser anjos. Aleluia. Eu gosto de algumas pessoas quando dizem, na nossa igreja o pastor era um anjo, Deus estava com ele. Porque ele estava falando de língua. Escute o que Deus está falando. Eles devem ser anjos. As pessoas pensam nisso, nós também pensamos nisso. E desceram em forma de homem. Na verdade, Deus, ele usa o homem. Não está errado, está muito certo. Bem, eu simplesmente tinha $1,75.
Isso era para ele próprio, Deus, o profeta, usar para os seus meios pessoais. Então, naquela noite, eles disseram, todos os pregadores venham à plataforma. Estava assistindo o profeta de Deus. Eu estava na plataforma e eu era o pregador mais jovem ali, como acontece também comigo. Alguns dizem, aquele jovem, aquele miúdo, aquela criança. Deus usou Davi quando era criança. Deus usou Samuel quando era criança. Jesus começou a trabalhar, até fez admirar os homens quando era criança, com seus 12 anos. Samuel também 12 anos. Mas os outros, leiam a Bíblia, vocês vão entendendo isso. Em 1 Reis, leiam isso. Vocês vão entender isso nos livros dos reis. Agora escute, meus queridos irmãos, continuando. Pensava que isto tudo era maravilhoso. Oh, poxa, não é isto maravilhoso? Então, naquele dia eu pensei, eu serei e orei. E pensei, Senhor, faça isto por mim. Outra vez, eu também tenho tido esse espírito. Às vezes me chega quando eu vejo as pessoas fazerem aquelas coisas. Mas Deus se me desse também esse dom de cura divina, como as pessoas pensam. Olha, nós somos curados todos os dias, mas não sabemos que estamos sendo curados. Achamos que, não, eu me curei. Não, sim, na verdade que você se curou, mas não é você que se curou, é Deus que curou, através da sua fé. Então, às vezes chega-nos também esse pensamento, meu querido irmão, neste grande ensinamento, vamos aprendendo juntos. Eu também pensava disto, que não, eu gostaria também de profetizar. Deus deu dom a cada um, segundo a sua vontade. A vontade de Deus, não nossa, não sua, não a vontade daquele ou do ciclano, mas sim foi a vontade de Deus que trouxe isto. Vejamos, eu não sabia como chamar aquilo, ou fosse visões. Eu saí e orei e pedi ao Senhor para me ajudar. É muito melhor, meus queridos irmãos, quando notar um espírito errado, ou seja, que uma coisa que está te confundindo, que você não está percebendo bem, não adianta fazer, não adianta comungar com aquele espírito. Primeiro leia o espírito, leia, a Bíblia diz, examine as escrituras, veja se o que está fazendo está de acordo com as escrituras sagradas ou não. Veja o que aconteceu aqui. O profeta de Deus preferiu ir orar. E você, quando for ler desde o Antigo Testamento, todos os profetas, antes de fazer alguma coisa, até antes de profetizar, primeiro eles buscam a Deus. E não é só os profetas, também os crentes, os que creem na palavra de Deus, antes de receber alguma coisa, peça a Deus, isso que está trazendo para mim, será que isto é da sua vontade? Ou é a minha vontade? Aí o profeta foi orando, e aí Deus desceu e disse que não, isso não está certo. A resposta veio. Como veio essa resposta? Deus estava mostrando ao profeta através da palavra dele, porque a própria palavra é que ensina o que devemos fazer. Deus trouxe-lhe a resposta ao profeta. Aqui ele disse assim, porque é impossível, foi a resposta que Deus trouxe para o Filho de Deus, para o anjo. Disse, é impossível que os que já uma vez foram iluminados se fizeram participantes do Espírito Santo. Está vendo como que foi a resposta? Se eles foram homens que rejeitaram a palavra de Deus, como Deus pode usá-los novamente para eles darem continuidade com aquilo que eles negaram? Não sei se eu fiz interpretar bem, ou eu falar em língua cena. Pinachitikatani, para anhora konda Mungu, e depois mbaberemba wakati basa na Mungu, uri adakonda hiyo. Pinachitika. Divunzo, udabuka kuna Mungu, do Espírito Santo. Se eles negam a doutrina original, se eles negam que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como é possível eles, de novo, através deste que eles negam, fazerem colher milagre? É a razão que Jesus respondeu, saiam de mim, vós que praticais iniquidade. Mas a minha pergunta que volto a perguntar é, será que eles roubaram alguma coisa de alguém? Não. Será que eles foram prostituir? Não. Será que eles foram mentir? Não. Será que eles fizeram alguma coisa? Não. O erro era deles contradizer as escrituras sagradas, usando a Bíblia e contradizendo
esta própria Bíblia para o povo de Deus, mostrando ao povo como fosse a verdade, enquanto eles estavam fora da verdade. Aí onde que estava o problema? E o profeta de Deus, quando chegou perante aqueles dois homens que estavam pregando naquele dia, um estava certo e o outro estava errado. E ele ficou indignado. Procurou saber, mas como é possível Deus usar as duas sementes no mesmo tempo? Ai, meu irmão. A resposta irá ouvir comigo na igreja hoje. Como aqui não tenho muito tempo, porque esse estudo é um estudo muito longo, né? É um estudo muito longo. Esse é um estudo, não uma pregação, é um estudo. Mas é muito longo. Mas lá embaixo Deus vai dar a resposta. Que a chuva cai para as duas sementes, que é a semente de trigo e a semente de trigo e joio e trigo. E caem para essas duas sementes. Agora, o que aconteceu, meu querido irmão? Ali Deus disse que a chuva cai para os bons e para os maus. Agora, ali é o que você tem que perceber, que Deus não veio para algumas pessoas. Realmente Ele morreu para os seus. Mas quem são? Realmente. Mas quando formos a ler, a examinar as escrituras, diz que Ele morreu para o mundo, para todos. Mas ali já, em particular, Ele revelou aos que crêem. Crerem o quê? Na sua palavra. Esses serão chamados filhos e filhas de Deus. Podemos confrontar com as escrituras. Agora, Deus na hora certa, Ele separa o certo para o lugar certo. Coisa errada para lugar errado. O joio vai para a queima, o trigo para o celeiro. É aí onde que Deus está nos separando. Mas o que nos separa? Aí Paulo perguntou, será que é a nudez? Não. Será que é a fome? Não. Será que é murmúrios? Não. E disse, nenhuma coisa que pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma coisa do mundo. O que pode nos separar do amor de Deus é a sua própria palavra. O mundo não será julgado por outra coisa, ou por igreja, tabernáculo A Voz da Águia, ou igreja, tabernáculo da fé, ou a igreja presbiteriana, ou a igreja assembleana, ou a igreja metodista, ou a igreja católica, ou a igreja... Não sei, Deus não vai julgar o mundo por igreja. Deus vai julgar o mundo com a sua palavra, que é esta Bíblia que nós lemos dia após noite. Esta Bíblia será a sentença para cada um de nós. Você pode confrontar isso nas escrituras sagradas. Desde o Gênesis até Apocalipse. Deus não julgou o mundo através de uma igreja. Nem na igreja onde eu frequento. Não serão julgados por causa daquela igreja. Não, senhora. Aquilo é um nome. Uma denominação qualquer. Tabernáculo A Voz da Águia. É uma denominação qualquer. Não vai julgar Deus por isto. Mas Ele irá olhar naquilo que Ele diz. É como o pai em casa. É como um pai em casa. O pai costuma dizer para os filhos, meus filhos aqui em casa, a lei é essa. E como no mundo, como no nosso país, tem leis em que todos temos que seguir, temos que estar lá. E quem pôs isso é Deus, não é o homem. É Deus que pôs as leis para que os homens obedeçam e sejam guiados. Em que ninguém pode estar acima da lei. E quando nós falhamos, a própria lei que nos condena, a própria lei que nos julga. É assim o que será também com Deus. A própria lei, que é a própria Bíblia que nós lemos, é a mesma que nos julgará. Os mesmos sermões que nós pregamos, as mesmas sermões que eu próprio prego, são as mesmas que nos julgará no dia da sentença. Naquele dia que Deus vier, naquele dia que Deus julgará o mundo. Não seremos julgados por outra coisa. Ou porque eu sou pastor? Não. Ou porque eu sou um crente? Não. Não porque eu frequento a igreja X? Não. Deus vai olhar no que Ele disse e o que você fez. Com aquilo que Ele disse. O que Deus escreveu, o que você fez. Com aquilo que Ele escreveu.
E assim Deus julgará o mundo. Uma coisa, meus queridos irmãos, todo homem, a Bíblia diz, todo homem falha. Eu falho, você falha. Nós todos falhamos, todos nós pecamos. Mas uma coisa é certa, e você não pode falhar até isto. Falhar nisto é falhar a Deus. Falhar na palavra é falhar a sua salvação. Falhar em Cristo Jesus, que é o seu Salvador, é você falhar a sua vida eterna. Porque ele disse, eu sou o caminho e a vida. Quem vem a mim, vê o Pai. E ninguém vê ao Pai senão por mim. E eu e o Pai somos um. Olha, meu querido irmão. E ele diz que eu sou mesmo ontem, com os nossos pais, hoje e eternamente. Com os apóstolos, hoje conosco e para toda a eternidade. Ele é o mesmo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o Gênesis e ele é o Apocalipse. Ele é o início e um término. Fora dele, não há mais. Agora a pergunta que eu coloco é, para onde iremos se chegarmos nesta fase? Para onde iremos, meus queridos irmãos? A Bíblia nos chama aqui, corra para Cristo. Volte para a palavra, não volte para a igreja, nenhuma igreja salva, mas volte para a palavra. Agora, como você encontrar a palavra? Essa é a pergunta também. Eu já estou na igreja, já estou salvo. Não importa se você está em que igreja, não importa onde você está. O importante é saber se está na palavra ou não. A questão não é estar na igreja, a questão é de estar a saber, eu estou aonde e para onde vou? Onde é que estou? E para onde que vou dar meu passo? E para onde que vou chegar com isso? Porque muitos que foram profetizados morreram. Muitos que foram curados morreram. E ninguém escapará na mão de Deus. A Bíblia fala isso. Em Salmos. Ninguém vai se escapar na mão de Deus. Nós todos teremos que encarar esse julgamento. Todos nós. Sejam pequenos, sejam grandes. A Bíblia diz isso. Sejam pequenos, sejam grandes. Alguns ressuscitarão para a glória, alguns ressuscitarão para o inferno. Então a Bíblia está clara nesse sentido, meu querido irmão. Você pode rejeitar as palavras, pode rejeitar também a mim. Mas eu te peço, meu irmão, nunca pense, nenhuma vez pensar rejeitar a palavra de Deus. Porque é lá onde que nós vamos. É lá onde que nós vamos nos encarnar. É lá onde que nós viveremos para toda a eternidade. E quem vai nos fazer sermos segundo a sua vontade é a própria palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia é a boca de Deus. Diga graças a Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Ô mundo, despertai. A própria Bíblia é a boca de Deus, não é eu. Não é eu. Agora vamos ouvir Deus falando aqui. Então, eu comecei a ler, li um verso. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas para aqueles porque é lavrada, recebe a bênção de Deus, viu? O feiticeiro também bebe da água de Deus. Ladrão bebe da água de Deus, criminosos bebem da água de Deus, mentirosos bebem da água de Deus, fofoqueiros bebem da água de Deus. A chuva quando cai para o bom e cai para o mau. Os santos bebem da água de Deus, os que dizem são santos também bebem da água de Deus. Bebe da água de Deus. Qual é esta água? É uma pergunta também. Deus tipificou com essa chuva que cai. Mas não é essa chuva que nós estamos vendo, meus irmãos. É a palavra de Deus, que quando ela é regada na tua vida, ela faz com que a semente que está lá brote, cresça espiritualmente. A maçaroca começa a ficar bem gordinha, cheio de vitamina. Você comendo ela, você fica cheio de saúde.
Oh Deus, coisas profundas que abrem os olhos e entendimento dos homens. Não é essa chuva que estamos vivendo, vendo, não. Deus tipificou, olha só como a ira de Deus está fazendo. Aí no céu está totalmente cobertas por nuvens. É a ira de Deus para trazer a palavra, que é a chuva, para que a semente que está no chão nessa terra possa germinar. É como quando um homem está nervoso, ele é preocupado para nascer, ele geme, treme, e a terra que a mulher também treme, e por sua vez ela dá luz, e traz a luz, e para trazer a luz chora a mulher para trazer a vida. A terra também chora para trazer a vida, que é a planta que ela é semeada. E o evangelho é a chuva. Esse evangelho que é a chuva, ela é a semente, quando entra na tua vida, te move, te cria uma força de vida. É onde que você sente uma diferença. E aí você diz, Senhor Deus é o meu Redentor e conhecedor da minha vida, e que me perdoe para que eu possa herdar no seu reino. A Bíblia diz que arrependei-vos. Oh meu Senhor Deus. Mas a que produz espinho e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição, o seu fim é ser queimada. Tudo que repudia a palavra de Deus, o fim é ser queimada. Depois que ele sumiu e Globo virou ali, havia uma grande plantação, viu? Quando some, aparece grande plantação. Isso era trigo, e ali havia ervas daninhas, cardos, coisas no trigo. Quando você sacude esta poeira de pecado, quando você sacude esses problemas, quando você sacude, você se torna um homem novo. A planta, ela cresce, como Jó disse. Ela cresce, ela nasce primeiro, depois cresce. As plantas, as folhas começam a cair, o homem começa a envelhecer, chega uma fase, esse homem fica com rugas na cara, envelhece até volta mais para a terra. E quando ela morre, como nós os cristãos, os que morrem em Cristo, quando ela é semeada de novo na terra, morre, é sepultado. Oh meu Deus, o cristão ressuscitará um dia. E quando ressuscita, ele torna-se mais um jovem para toda a eternidade. Por isso os que morrem em Jesus não morrem, mas eles descansam, dormem para que um dia eles ressuscitem para toda a eternidade. Deus semelhou através de Jó que as plantas como são é como o homem. O sol como ele nasce, depois morre, e no dia seguinte ressuscita, é como a vida de um cristão. Ele morre, no dia seguinte ressuscita, novamente dá continuidade. Tem uma vida além dessa, quando nós saímos desta terra. Porque nós somos eternos, e ninguém que é eterno, ninguém irá viver neste mundo eternamente, não. Eu posso ser o homem que eu posso ser, mas temos que pôr na consciência que um dia estaremos deixando essa terra e seremos uma terra igual a esta terra e voltaremos novamente a ser formados num outro corpo diferente deste para toda a eternidade, onde que quem vai entrar somente é aquele que crê na sua palavra, e que é esta que está sendo falada. Então jazem esses espíritos hoje em dia que estão fazendo isso, que estão predizendo isto, e dizem que é Deus que está fazendo. Então a Bíblia nos chama, olhai de onde que vêm esses espíritos. Porque foram derramados 2 espíritos, um espírito de Deus, um espírito de Satanás, e esses espíritos estão sobre a terra. Não é tudo que diz Senhor, Senhor que herderá o reino de Deus. Não são todos que profetizam, falam em língua, são enviados de Deus. Satanás também tem seus enviados que estão trabalhando nesta terra. Tenha cuidado, olhai por isso, examine as escrituras. E examine também se estão fazendo, está dentro das escrituras sagradas ou não. Porque é nela que nós teremos a vida eterna. Inclinemos as nossas cabeças. Nosso Pai Celestial, pedimos nesta hora, Pai da Glória, perdão dos nossos pecados, nossas falhas, e que o Senhor Deus possa estar com cada família, cada irmã, cada irmão, e todos que nos acompanharam. Deus, cuide destas famílias, dá graça, dá luz, abre mais a visão como o Senhor abriu
aquele jovem que estava com Elias, como o Senhor abriu aos profetas, como o Senhor abriu a Jacó, como o Senhor abriu os olhos a Paulo, o homem que perseguia a igreja, mas quando chegou a hora certa, Deus lhe mostrou a quem ele perseguia. Pai, pedimos para que o Teu Espírito Santo tome conta de cada um de nós e que um dia essa palavra seja testemunho para todos aqueles que amam e todos aqueles que não amam a Sua palavra. Nós entregamos tudo na Tua bendita mão e que Teu Espírito Santo tome conta para todos que estão preparando nesta hora para ouvir mais da Sua palavra, não ver o homem, não ver as igrejas, mas ver a Sua palavra e nela onde que buscamos a salvação. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, conceda-nos essa paz, essa alegria.